Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, é o terceiro. E essa convidada, gente, ela é muito especial. Estamos aqui hoje com Isabela. Quem nunca ouviu falar do mundo Marcolina? Então, é aqui, não só em Bragança, né? Hoje, vamos dizer assim, muito conhecida. E, gente, esse bate-papo vai ser muito interessante. Seja muito bem-vinda, Isa. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, de compartilhar com todo mundo a nossa história. É, assim, um podcast que promete muito. E já vamos começar então, né? Já falando. Gente, não sei se vocês conhecem a história da Isa, né? Ela trabalha junto com a irmã dela, né? Mas assim, gente, quero que você fale um pouquinho sobre isso mesmo, que você começou de sacoleira e hoje você tem o mundo Marcolina. Então, eu quero que você fale um pouquinho sobre esse caminho aí. É legal falar porque as pessoas sempre perguntam pra gente sobre a nossa jornada empreendedora. Sim. E eu sempre falo que a minha jornada empreendedora começou quando eu era lá criança, que eu falava pra minha mãe assim, eu passava aqui em Bragança, tinha um terreno aqui em Bragança, falava, mãe, eu vou fazer meu shopping aqui. Uau. Minha mãe achava curioso, como assim uma criança falando que vai fazer o shopping? E aí minha mãe conseguiu entender que, na verdade, a ideia do shopping era construir algo que a gente conseguisse encontrar tudo no mesmo lugar. E hoje a Mundo Marcolina é isso. É. E aí a minha jornada continuou, porque aos 15 anos eu fui modelo, e foi o primeiro contato com a moda mesmo. E depois de trabalhar como modelo, aos 20 anos, mais ou menos, eu comecei a faculdade. E a gente estava no segundo ano de faculdade, eu fazia engenharia de produção, a minha irmã fazia direito. A gente fazia na mesma faculdade, ali em Campinas. E aí foi quando a minha irmã teve o câncer de mama. E a minha irmã acabou tendo que parar um tempo, né, para poder cuidar da saúde, enfim. E nesse momento eu fiquei muito preocupada com a questão da mente dela. E eu falei, Estela, a gente vai ter que começar a fazer alguma coisa, porque eu não quero que você fique com a mente parada. Nossa, que legal. E aí falei, Estela, vamos vender roupa? A gente estava vendo Project Runway, que é um seriado de Sim. moda. E aí ela falou, vamos. E aí foi quando a gente pegou, abrimos o CNPJ e a gente foi se aventurar em São Paulo. A gente não conhecia nada. Meus pais não são da área do comércio. Sim. E então, enfim, a gente foi para São Paulo e começou. Então, assim, empreender começou desde lá de pequena. Já tinha sonho mesmo de ter um negócio onde as clientes conseguissem encontrar tudo. É engraçado porque o empreendedor, ele nasce com isso dentro Sim, da gente. Então, sim. eu como criança nem sabia, mas já tinha isso dentro de mim. Então, essa é a nossa história. Quando você fala, até uma das perguntas que você falou pra mim que você ia fazer pra mim, que era da Forbes, né? Sim. E a gente acabou saindo na Forbes e, assim, pra gente é um reconhecimento. São muitos anos de trabalho, são 12 anos trabalhando com moda, com a Marcolina. E a Forbes, na verdade, ela acabou vindo depois de muito trabalho. Então, a gente começou como sacoleira, como você mesma disse. A gente ia lá em São Paulo, garimpava, Brás, Bom Retiro. É extremamente cansativo, quem é sacoleira pode falar. É muito cansativo você fazer esse trabalho. E aí, depois disso, a gente começou a ver a necessidade de começar a produzir. E a gente começou a produzir externo. Aí, depois, a gente começou a produzir interno para manter qualidade. E faz uns 10 anos que a gente tem nosso e-commerce, então a gente já vende para o Brasil todo. É. Então faz parte. Já falei bastante, vou deixar você Não, fazer as pode, perguntas. gente, pode falar. Mas é legal isso, eu ia perguntar isso agora. Tipo assim, então, né, vamos falar, a loja física veio primeiro que depois da internet. Porque como a gente fala, o mundo Marcolina é isso, porque hoje vocês são conhecidas mundialmente, porque vocês têm o forte hoje da internet também. Exato. Né? A loja física, ela veio 6 meses depois que a gente começou a comprar em São Paulo. A gente abriu o CNPJ, daí 6 meses depois a Nossa, que loja física rápido. veio. Foi muito Uau. rápido. Na verdade, logo que a gente começou E já o ateliê também. já, ali é onde é a Porque, Marcolina hoje. sim, elas fazem as roupas, Isso. gente. E aí, só que assim, quando a gente começou a Sempre foi ali. vender, sempre foi ali. Olha que legal. Na verdade, antes foi no nosso apartamento, e aí chegou um ponto que a gente atendia as clientes dentro do nosso apartamento com Ai, meus que legal. pais, e aí minha mãe falava assim, Isabela, não tá dando mais, porque tá vindo gente estranha, gente de Atibaia, você não conhece, então precisamos montar um ponto. E a gente foi para aquele ponto da Pris Pimentel, Sim. e desde então a gente tá ali. Que legal. E aí a gente começou ali com revenda, aí depois dali a gente montou a loja em Campinas também, então a gente tinha 2 lojas físicas. E aí o e-commerce, ele veio foram 2 anos depois que a gente montou a loja física. Então, a gente vende online desde então. Pra gente, inclusive, foi bom. Quando chegou a pandemia, a gente já tinha esse know-how de vender online. Pra gente foi prático e a gente só cresceu, né? Já estava pronto o negócio assim mesmo. É isso. Eu também, né? Você sabe, o RAI é uma empresa familiar. No meu caso, é de pai para filha,
né? E eu acredito, deu certo, né? Eu acredito que é um dom mesmo, né? Que foi passado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, a sua relação com a sua irmã, né? Assim, lógico, a gente briga, né? E tudo tal, mas eu queria que você falasse sobre isso, que eu acho que é legal a gente incentivar, né, as pessoas de acreditar que, porque ao contrário, a gente escuta, né? Nossa, com família, ai, família não dá certo. Então, que você falasse um pouquinho dessa sua relação com a sua irmã. Eu acho legal falar porque eu e a Estela, nós temos uma relação muito equilibrada. E eu vejo que isso é difícil nas famílias, assim como você falou. E a gente tem esse equilíbrio porque a gente tem essa visão de conseguir entender as qualidades de cada uma e as limitações de cada uma. Então, existe esse respeito entre nós, a gente consegue enxergar, e eu vejo que isso é praticamente a chave do relacionamento Cada uma tem seu bem-sucedido. espaço, né? Isso é muito Exato. claro, né? E assim, cada uma tem seu espaço, mas a gente também consegue. Por exemplo, eu dou muito pitaco na parte do marketing, que é a Estela é do marketing, e a Estela dá muito pitaco na minha parte, porque, querendo ou não, a empresa tem que, por exemplo, fazer produtos que a Estela goste, que a Estela também tem a visão do que o cliente está lá falando, e o meio do marketing, a minha cabeça sempre foi muito criativa. Então, assim, eu também vou lá adoptar com ela, mas a cada uma se respeita. E isso é chave, porque às vezes as sociedades não dão certo, né? Inclusive em família, ou em amigos, ou em parentes, enfim. Mas não dão certo porque as pessoas não têm esse respeito. É o ponto-chave. Então, a gente consegue entender as limitações e tá tudo bem, assim. E assim, a gente acaba tendo uma sociedade saudável. Eu e a Estela, a gente quase não briga, falar pra você. A gente brigou depois de adulta, assim, acho que uma vez, assim, Legal, sabe? Então, assim, também se a gente briga, dá 15 minutos, a gente já tá amiga de novo, então a gente não consegue. E de É domingo muito o bom. assunto não é só trabalho. Hoje em dia não mais, mas antes era. É porque eu ia falar, minha mãe, ela falava isso, caramba, todo almoço sentava aí os meus irmãos, que daí a empresa foi passando do meu pai pra gente, e a gente falava de salão, depois montamos a escola. Então minha mãe falava, meu Deus, chega de assunto de salão. Então rola, né? Não tem como, Não né? adianta. Assim, e agora meu pai também tem a empresa dele, então Sim, assim. sim. Mas a gente combinou de domingo sem assunto de trabalho, porque senão deixar a gente ama o que a gente faz, então não tem Exatamente, como, não né? falar. Você falou É do seu isso. pai, quero saber um pouquinho sobre isso. Né? O quanto do ensinamento dele, porque ele veio depois de vocês. Veio. Né? Então, fala disso também pra gente. O meu pai, ele ensinou muito as coisas que a gente faz na empresa, mas eu vejo que é mais uns ensinamentos de vida. Então, por exemplo, meu pai ensinou a gente da responsabilidade financeira. Uau. Eu sempre vi, ele sempre foi uma pessoa com uma responsabilidade financeira dentro de casa, e isso, querendo ou não, ele passou para mim dentro da empresa. E ele é um exemplo para mim. Então, por exemplo, o que ele sempre falou para mim, Isabela, você tem responsabilidade com quem trabalha com você, são suas obrigações pessoais. Você precisa honrar quem trabalha com você, então você tem que pagar primeiro eles. Não importa, é o salário deles. E realmente a Marcolina, a gente tem esse foco nisso, eu sempre lembro dele, falo, meu pai, ainda bem que eu tive um bom exemplo. Além disso, ele sempre falou pra mim, você tem que ter um bom nome no mercado. Quando você tem um bom nome no mercado, as pessoas querem fazer negócios com você e elas confiam em você. Então, esse é um dos ensinamentos. O segundo ensinamento, que na verdade veio do meu avô, que eu não conheci, mas meu pai conta muito dele. Meu avô tinha banca no mercado aqui em Bragança, no Mercadão Municipal. E aí o meu avô falava assim, ó, lucro nunca quebrou ninguém. E era uma expressão que, assim, quando alguém ouve a primeira vez, fala, mas peraí, explica melhor. Eu ia falar, Explica melhor. Explica melhor. E aí o meu pai e meu avô sempre falaram o seguinte, às vezes no empreendedorismo, né, no seu mercado, no seu comércio, você vai ter que ter algum descontinho especial para um certo cliente, ou às vezes você não vai poder ter aquela margem de lucro tão boa como você esperaria ter, mas você deve fazer isso, porque você tem que se manter no jogo. Então, baixa um pouquinho essa margem de lucro, mas dá um descontinho especial para aquele cliente para você poder estar ali dentro, para você poder estar fazendo esse trabalho com esse cliente, para ele poder voltar depois, sabe? Para você poder fazer o seu nome. O importante é você estar dentro do jogo. E realmente é isso. E você se torna acessível, Exato. né? Eu acho que é isso, né? Ainda mais esse mundo hoje, né, da tecnologia. Até quero falar disso com você agora. Né? As pessoas às vezes olham no Instagram, né? O mundo masculino, o tamanho. E aí as pessoas só olham o final do contexto, né, da história. E é o que você falou. E não, nós somos muito acessíveis, né? Esses dias eu atendi uma cliente, ela... Nossa, eu nunca entrei aqui. Por que eu nunca entrei aqui? Então, eu acho que isso torna a gente bem acessível ao público mesmo, né? Isso, a rede social ajuda muito, aproxima, né? Sim, sim. É impressionante. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da marca. Tá. Né, como que surgiu, né, o nome, como que surgiu a marca, lógico que vem, né, do nome de vocês, mas qual foi a ideia? E se vocês se inspirarem em algum tipo de mulher, acho legal vocês falarem isso, né, do estilo da Marcolina.
A marca surgiu por causa do nosso sobrenome. O sobrenome vem do meu pai. E, inclusive, é um sobrenome que a gente não gostava. E ele falava assim, um dia vocês vão pagar a língua. E a gente pagou a língua. Que Porque legal. o meu sobrenome é Isabela Guerrato Guerrato. Marcolino. E aí o É Marcolino... Marcolino, né? Marcolino. É. E aí a gente pôs Marcoliná. Inclusive foi uma colega nossa da época da faculdade, porque a marca não iniciou como Mundo Marcolina, mas como Maria Lazzarotti. E aí a gente falava, a gente queria um nome diferente, um nome legal, um nome que mostrasse quem a gente era. E aí uma amiga falou, por que vocês não põem o sobrenome de vocês? Eu falei, ai, mas Guerrato não, porque Guerrato parece transportadora. E parece, né? Aí ela falou... Eu tinha pensado nisso, mas agora você falou. E ela falou assim, põe Marcolino, Marcolino. A gente falou assim, Marcolino. Ela falou, Marcoliná. A gente, como assim? E aí, a gente é grata até hoje por ela, porque ela deu a ideia e a gente pôs, virou Mundo Marcolina, porque a gente passa do nosso mundo mesmo para as Sim, pessoas. total. E aí, foi daí que veio a marca. E aí, você me perguntou sobre a questão da gente se inspirar em uma mulher específica. Sim. A Marcolina, ela surgiu na época da faculdade. Então, a gente não se inspirou em uma mulher específica, mas, querendo ou não, a gente vendia mais para o nosso público, Sim. que se espelhava na gente. É engraçado porque as meninas iam lá e levavam as mães, e as mães também compravam. Então, nosso produto, desde o começo, ele atendia mais do que um público, sabe? Então, era a filha e a mãe. Mas, lógico, elas iam lá e compravam mais com a gente. Quando a gente começou, a gente se inspirou em preço e alastrar a Marcolina no mercado. E tem uma história muito legal disso, que é a nossa saia de bandagem. O nosso produto que a gente mais vendeu na época da faculdade foi a saia de bandagem. E foi uma estratégia mesmo que a gente fez, porque eu falava pra Estela, a gente comprava ela por 25 e vendia por 30. Eu falei assim pra Estela, a gente vai usar ela como isca para trazer as pessoas pro nosso comércio. E eu tava em Campinas, uma cidade onde só tinha estudante, meu público era estudante. Então a gente tinha Facamp, Unicamp, PUC, Unip, era só as faculdades. E aí era um pouco mais do que isso. Então a gente queria atender as pessoas, as meninas da faculdade, vendendo a saia barata. Então a minha concorrente vendia a saia por R$ 180. Eu vendia por 30. A cliente ia lá, comprava 5. E a cliente ia lá, comprava 5 e falava pra amiga dela da faculdade. Então, ela alastrou mesmo. A gente ficou muito conhecida em Campinas. Nosso público é maior hoje em Campinas do que em Bragança, pra você ter noção. O quanto a gente quanto a gente cresceu em Campinas. E a segunda estratégia que a gente usou foi... Esse público de Campinas não era de Campinas. Ele era das cidades em volta. Então, Jundiaí, tinha gente de Minas, tinha gente do sul do Brasil. Então, as pessoas levaram a Marcolina com elas. Uau. Todo final de semana elas voltavam para casa e elas iam falando da marca. E aí, por isso o nosso site era bom, porque eu precisei dessas pessoas para falar da marca para outras pessoas que não eram de Campinas para começarem a comprar no nosso site. Sim. Então, assim, pra gente foi muito bom. Não foi difícil crescer no online, porque a gente teve essa estratégia. Hoje em dia a gente tem, né? A gente começou com tráfego pago, mas na época nem tinha isso. Sim, sim. Enfim, a gente também começou faz pouco tempo, o nosso orgânico sempre foi muito forte. E foi legal porque foi uma estratégia de trabalho e deu muito certo. Então, a marca, no final, a gente atendia essas clientes, que eram mais da nossa idade. E, enfim, acho que essa história simboliza muito o nosso empreendedorismo. Mas é legal você falar isso, que eu falo por mim, né? Quando eu comecei a seguir e tal. Né, a gente sempre escuta, assim, falar assim, as Marcolinas, porque vocês, né, são muito, nossa, elegantes e tal. Ah, é roupa pra magra, né? E assim, e vocês não têm vergonha mesmo, põem o look em vocês mesmos. Acho muito legal que vocês colocam muita cara de vocês, né? De novo, eu falo, mostra muito, pra mim, acessibilidade a vocês. E aí, ao mesmo tempo que a pessoa olha lá, nossa, o mundo Marcolina, uma coisa grande, mas assim, elas são acessíveis. Mas, daí eu vi que vocês começaram a colocar, né, outras meninas, e aí umas mais cheinhas, eu falo, uau! Tem pra mim também, Tem. né? Aí esse dia eu conversei com a Pri, aí ela comprou um macacão que eu achei lindo, e ela, olha, Chica, porque ela tá gravidinha. Eu falei, nossa, eu vou ligar lá ver se tem esse macacão pra mim. Então, eu achei legal, assim, a pergunta até foi pra isso, porque assim, tem Marcolina pra todo mundo. Tem Marcolina pra todo mundo, e isso é uma coisa que a gente tem mostrado cada vez mais ultimamente. Quando a gente tinha loja física, era mais fácil, porque as pessoas iam lá, elas provavam, viam e tal, e vestia. A Marcolina, desde que a gente começou com confecção, a gente já fazia do PP ao GG ou XG. O que acontece? Quando a gente comprava em São Paulo e revendia, a gente tinha essa dificuldade de tamanho. Cada marca produzia de um tamanho que acreditava que era para mulher brasileira e nunca era para mulher brasileira. Então, tinha M que vestia tipo 38. Tinha marca que só fazia P e M. Então, quando a gente começou com confecção própria, foi para justamente atender as mulheres que a gente já atendia, só que dificilmente com outras marcas. Então, a Marcolina veio para trabalhar do PP ao XG, do 34 ao 48. A gente trabalhou até o 52 por um tempo e a gente resolveu migrar até o 48
pra gente ter essa grade mais restrita e atender, né, com excelência também. Então é legal porque às vezes tem gente que olha a nossa marca e fala, ai, não, mas é só pra magrinha. Não, a gente tem pra hoje não. todo mundo e faz muito tempo. É, E aí, com os feedbacks das clientes, a gente falou, a gente tem que começar a colocar em mais pessoas. mostrar mais. A gente já colocava, mas a gente começou a dar maior ênfase, assim. E nosso público, por incrível que pareça, que mais vende hoje é tipo G, M, G e GG. É impressionante. Que legal. E eu fico muito feliz porque a gente realmente faz roupa para mulheres reais. Então, o nosso 42, 44, 46, 48 é o tamanho da mulher 46, 48. Sim. Então, sim. vai vestir, né? Então, a gente faz os testes de modelagem, eu cuido da produção. Então, a gente faz teste de modelagem, a gente faz teste no corpo das meninas, elas provam, a gente vê conforto, a gente vê qualidade a longo prazo. Então, assim, Quero ir lá conhecer. tem que ir lá conhecer. Tem que ir lá conhecer. E pensando nisso, né, lógico, quando eu falar a Marcolina, vamos resumir assim, não deixa de ser moda, né, e você vende roupa, mas o que me atraiu, né, o lado empreendedor, é nato. E é muito legal que te acompanhando, né, olhando agora, né, as suas stories e tal, assim, como isso é seu, assim, né, é sua irmã também, mas é mais você que fala desse lado, Sim. né, do empreendedorismo. E assim, é engraçado que eu falo, gente, às vezes você entra lá, ela não fala de roupa. Ela tá, né, falando ali e tal, e do Mastermind, a gente tá falando das coisas e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua veia mesmo, assim. Porque isso assim, é teu chamado, é teu propósito. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque você colocou muito isso na marca. Muito Verdade. isso no mundo Marcolina. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho muito legal essa área do empreendedorismo, que realmente é uma área que eu gosto muito. A Marcolina, eu vejo que ela é um propósito na minha vida, no sentido também de influenciar outras mulheres. Isso, a palavra certa. É isso. Então, a gente diariamente recebe feedback de clientes, inclusive que tem lojas e que tem vontade de revender Marcolina, e se Deus quiser, mais pra frente a gente vai ter até essa oportunidade. E elas falam assim, eu me espelho em vocês, eu pela garra de vocês, pela alegria de vocês, porque eu vejo que a gente trata o empreendedorismo de uma forma um pouco mais leve. Porque todos nós sabemos que não é fácil ser empreendedor. Diariamente você recebe problemas, você lida com clientes, você tem muitas frentes para poder administrar. Sim. E você quer ter tudo perfeito porque o seu nome está ali. Sim. E assim, a gente consegue lidar de uma forma mais leve, mostrando, só que assim, sem deixar de mostrar a realidade do empreendedorismo, que é difícil. Então, assim, eu gosto muito disso. Eu vejo que cada vez mais Deus tem me usado para essa área de ser um exemplo na vida dessas mulheres, e até tenho vontade de fazer clube de meninas, assim, pra gente trocar experiências. Eu acho que isso é muito bom, porque você vai fortalecendo outras pessoas, elas veem que não estão sozinhas. Deus me deu a bênção de ter uma irmã que me mostra que não estou sozinha, então às vezes eu tenho uma dúvida, o que a gente vai fazer, como vai ser, então você tem sempre um apoio, quando uma não tá muito bem, a outra tá bem. Então é muito, e você como família deve sentir a mesma coisa, às vezes um puxa o outro, nem todos os dias estão bons, e é isso, eu amo o que eu faço, dá pra ver na minha cara que eu amo o que eu faço, e assim, a minha maior alegria é ver como a Marcolina muda a vida das mulheres que usam a marca, não só de quem usa a marca, mas também quem trabalha, quem faz parte da nossa cadeia produtiva. Então, quem trabalha ali comigo... Propósito, é isso mesmo. Trabalha ali comigo, ali na produção. As meninas trabalham felizes, elas trabalham alegres, porque elas sabem que tem um propósito para isso. E quem usa a Marcolina sempre tem feedback. Por exemplo, tem feedbacks assim, eu vou comprar a Marcolina porque eu vou para uma entrevista de emprego. E depois tem um feedback assim, passei na entrevista, meninas, deu sorte. Eu falo, é a bênção de Deus. A gente fica muito feliz. Então, assim... fazer parte da vida dessas pessoas, querendo ou não, trazer um pouco do amor de Deus também para a vida delas. E assim, você muda a vida das pessoas. No mundo tão frio como a gente vive hoje, a gente tentar mostrar com o mundo Marcolina a nossa alegria, o nosso amor e o amor no que a gente faz, assim. E é isso, não tem como eu não mostrar nas roupas, né, que as clientes usam, no nosso fazer das roupas ali, essa diferença. Você tem noção, a minha tia Filó, esses dias comprou roupa com a gente, ela falou, Bela do céu, ela falou, eu vou levar tudo. E aí ela manda, nossa, tô me sentindo linda, olha aqui, a versatilidade, a nossa ideia da Marcolina é deixar a mulher livre, pra ela explorar o que ela tem de melhor, então a autenticidade dela. Não é assim, eu vou te dar essa roupa, você tem que vestir, tem que ser isso aqui, não. Tá na modinha, né? Exato, você tem que ser o que você é. E aí, com a nossa roupa, você, querendo ou não, aflora a sua autenticidade, então é a sua personalidade naquela roupa. Então, assim, é muito do pessoal, sabe? A gente valoriza mesmo o eu feminino. Isso é muito legal. Que legal. Fortalecendo a mulher, né? É isso que a gente veio. Empoderando ela, né? Isso, é isso mesmo, essa palavra. Que legal, que legal. E pra gente encerrar, queria que você falasse dos planos futuros,
né, para onde vai? Se já alcançou o mundo, vamos dizer assim, né? O que vocês sonham aí para o futuro? Ai, se Deus quiser, meu sonho é alcançar o mundo. Eu falo pra Deus, Que Deus, me faz bonitinha. alcançar o mundo. Esse sonho ainda vai ser realizado. Por um momento, a gente tá com sonhos mais próximos. E aí, são sonhos bem realizáveis, lógico. A gente vai lançar um novo site, vai reformular, tá reformulando tudo. Vem novidade nesse novo site também. Tá incrível, a gente não vê a hora. Acredito dentro de 2 meses, no máximo, esse site já tá no ar. E a gente tá trabalhando nele já faz uns 6 meses. Então, assim, a ansiedade para ele vir pro ar já tá grande. E a gente também tá construindo um galpão novo. Que legal. Minha mãe, inclusive, tá à frente disso. Minha mãe é braço direito da gente. Ela não trabalha com a gente na marca, mas assim... Eu ia perguntar, ela trabalha com vocês? Não trabalha, Tá. mas minha mãe, assim, é tudo, assim, na nossa vida. Ela sempre deu muita força pra gente. Quando a gente era sacoleira, ela carregava sacolas com a gente, ela vivia isso com a gente. Legal. Vivi o sonho, O né? sonho, sabe? E a nossa realização, assim, ela fica feliz demais. E ela tá construindo um galpão pra gente, minha mãe trabalha com construção. Sim. Tá construindo um galpão pra gente, a gente vai migrar pra esse galpão, toda a fábrica vai pra esse galpão também. Então, são esses dois, o nosso site e o nosso galpão novo, que são os próximos. Mas sonhos a gente tem muito e como eu Sim. falo, o empreendedor não pode deixar de sonhar. Sim. O É o nosso empreendedor- combustível, né? É o nosso combustível, você tem que estar sempre atualizado, tem que estar sempre ali com a mente boa, porque se você não estiver atualizado, você perde o porquê de empreender, a alegria. Então, assim, é- é um- sonhos movem, né, a nossa visão, movem a nossa vida. Então, assim, a Marcolina é baseada em sonhos mesmo. Que delícia, que delícia. Mas sonhos que são realizados, né? Realizáveis também. É isso. Obrigada. Obrigada Fiquei por muito ter vindo. feliz. Obrigada por ter aceitado o convite. Que esse seja o primeiro de muitos. Amém. Porque você é uma mulher que inspira. Né? Faz tão pouquinho tempo, assim, né? Por causa ali do Mastermind, que a gente tá mais pertinho. E de primeira eu fiz o convite, você ficou super empolgada. Gente, não foi só o aceitar o convite, mas a empolgação dela. É Então, verdade. assim, que você continue exalando esse amor de Cristo que você tem. Sua irmã também, né? Não tá aqui, mas no próximo vão vir as duas, vocês vão ver só. E que a gente possa estar junto, né? Porque o desejo do meu coração também, através do salão, é alcançar mulheres e mostrar para ela o potencial que ela tem, que ela pode fazer, aquilo que ela gosta, né? Descobrir o dom dela daquilo que ela gosta de fazer e ser realizada, né? Eu acho que esse é o grande. É o que nos motiva, como a gente falou agora, né? De sonhar, fazer com que os nossos sonhos possam, né, se realizar e que uma mulher possa puxar a outra. Que eu acho que é Exato. sozinha a gente vai, mas quando a gente tá junto, parece que a gente vai e a gente vai muito mais suave, muito mais gostoso. Incrível, é isso mesmo. Concordo plenamente com você. Obrigada. Fiquei muito feliz. Gente, queria agradecer, então, né, o carinho de vocês que ficaram até o final. Gente, ó, curta o canal, curta esse vídeo, compartilha com uma amiga que tem o desejo de empreender. Podem, ó, chamar as meninas lá no Instagram, porque, gente, elas são umas queridas, elas respondem, elas dão dicas. Então, gente, a dica que eu dou pra vocês, andem com pessoas que vão te ajudar a ser melhor, né? A gente tem que sempre estar em busca disso, de conhecimento, de crescer e de estar com pessoas melhores mesmo, para que a gente possa aprender a ser melhor. Essa é a dica que eu deixo aqui pra vocês. Um beijo.